segundo escreveu Marcos, no capítulo 11, do verso 12 em diante. Marcos, capítulo 11, do verso 12 ao 14, para ser mais específico. Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Amém? Queridos, que texto interessante. A primeira vez que eu li esse texto, eu cheguei até a pensar que Jesus tinha sido injusto com aquela figueira. Mas depois eu entendi que o texto não estava falando exclusivamente de uma árvore. Ele estava falando de pessoas. Ele estava falando de igrejas, né? A árvore era apenas uma forma de expressar aquilo que muitas pessoas até o dia de hoje ainda o fazem. Porque o texto é bem claro quando ele diz que não era tempo de figos, porém a figueira estava cheia de folhas. E geralmente quando a figueira está cheia de folhas é porque os seus frutos já estão próximos de amadurecer. Porque o processo de frutificação da figueira é um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Ela primeiro derruba todas as suas folhas, nascem os frutos, e só quando os frutos já estão próximos de amadurecer é que ela começa a se encher de folhas. Então, quando normalmente se olhava para uma figueira e essa estava cheia de folhas, é porque com certeza já haviam frutos maduros. Mas não era época de frutos, ou seja, não era época de figos. Então, por que aquela figueira estava cheia de folhas? Aí eu comecei a entender que o texto não estava falando exclusivamente de uma árvore, mas estava falando de pessoas. E como esse texto se aplica nos nossos dias? Como nós vemos nos dias de hoje, pessoas que têm apenas aparência, pessoas que até falam como alguém que conhece a Deus. Eu estava até comentando com o evangelista Jasper. No meu tempo de infância, meu tempo de jovem ainda, eu me converti aos 17 anos, e era muito fácil a gente reconhecer um crente. A uma certa distância a gente já reconhecia um crente. As suas vestes eram diferentes, quando a gente se aproximava dele, a sua forma de falar era diferente. Hoje em dia a gente vê, já não se sabe mais separar o crente apenas pela forma de se vestir. Eu não estou aqui querendo falar de usos e costumes, mas parece que hoje o negócio está um tanto misturado. Até nas igrejas a gente vê hoje, e você não sabe se é crente ou se não é. Eu conheço crentes que vão para a igreja com a Bíblia tão grande, mas tão grande, que cabe no bolso da calça. Parece que tem vergonha de andar com a Bíblia, para que as pessoas saibam que ele é crente. E colocam uma Bíblia que eu sinceramente nem de óculos já consigo ler. Eu já vi algumas pessoas assim. Do outro lado, a gente conhece alguns pontos extremos. Eu já fui convidado a pregar em igrejas aonde, se eu chegasse como estou aqui, porque estou sem gravata,
não teria condições de pregar. Eu fui pregar uma vez numa igreja e ganhei uma gravata de presente. Porque eu fui sem gravata e eu não podia subir no púlpito sem gravata. Terminado o culto, ganhei uma gravata de presente. Daquelas que eu nem gosto, daquela que vem com um nozinho pronto. Eu nem gosto daqui. Mas são os extremos. Enquanto de um lado a pessoa quer mostrar uma santidade em uma veste, do outro lado parece que o negócio está meio. Enquanto nós vemos, por exemplo, igrejas onde são bem light, podemos assim dizer, né? As pessoas são bem à vontade, já existem outras que são mais rígidas. E eu não estou aqui querendo julgar ninguém, mas eu estou querendo dizer que existem muitas diferenças. E voltando para o texto, não era para aquela figueira estar coberta de folhas, porque não era época de frutificar, não era época das figueiras estarem cobertas de folha. Mas e por que ela estava? Porque assim como muitas pessoas hoje se preocupam muito mais em parecer que é do que verdadeiramente ser. Hoje é muito mais fácil você parecer que é e dar muito mais ibope. Nós sabemos, por exemplo, quando você está necessitando de uma cura, você vai para a igreja tal, porque ali Deus cura. Quando você está precisando de uma bênção financeira, você vai na igreja tal. Por quê? Porque ali Deus abençoa financeiramente. Não é assim? Parece que cada um tem a sua própria folha. Cada um tem a sua própria propaganda, quando na verdade a propaganda deveria ser o próprio Cristo. O próprio Cristo. Porque quando nós temos a Ele, todas as outras coisas são acrescentadas. Tudo aquilo que nós necessitamos vem em consequência de uma vida de obediência, vem em consequência de uma vida de observância da palavra de Deus. E aí tudo isso vem como consequência, mas primeiro, como diz a própria palavra, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje, queridos, as coisas estão um tanto confusas, e como acabei de falar, até mesmo em algumas igrejas não é muito difícil você ver pessoas que até cantam bonito, mas não adoram a Deus. Pessoas que têm uma boa retórica, pessoas que têm uma excelente oratória, mas que não sabem o que é estar na presença de Deus, porque simplesmente acreditam que porque tem uma boa oratória, porque tem uma boa forma de se expressar, isso já é o bastante, e se sentem muitas vezes superiores às outras. Porque eu já fiz o curso disso, daquilo outro, porque eu sou bacharel, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, e você é o quê? Parece que pelo fato da pessoa ter uma qualificação, a torna melhor do que os outros. Por quê? Porque ela já tem uma folhagem mostrando que ela é. Porém, na figueira, as folhas não eram o suficiente. Porque Jesus estava com fome e ele não foi em busca de folhas, ele foi em busca de frutos. E como aquela figueira já estava toda coberta de folhas, obrigatoriamente ela teria que ter frutos. O próprio Jesus Cristo, ele diz em João capítulo 15, ele diz assim: não foram vocês quem me escolheram a mim. Pelo contrário, foi eu quem vos escolhi a vocês e vos designei para que vades e deis fruto. Não é para que se encham de folhas, não é para que tenham uma vida de aparência, mas é para que dê frutos. O objetivo do Senhor com as nossas vidas é que possamos dar frutos, e frutos que glorifiquem o nome do Senhor. O objetivo do Senhor nunca foi que nós vivêssemos apenas de aparência. Não, esse não é o objetivo do Senhor.
quer muito mais do que isso, muito mais do que aparência. Ele quer vida, ele quer uma vida de santidade, ele quer uma vida de obediência. A palavra de Deus diz que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, disse Jesus, que está no céu. Não basta estarmos cobertos de folha, não basta mostrarmos para a sociedade que somos verdadeiramente. Quem tem que ver isso em nós é o próprio Deus, porque Ele vê além da aparência. Quando o Senhor disse a Samuel para ir à casa de Jessé, que dos filhos de Jessé ele iria escolher um que seria o novo rei de Israel, Samuel, ao chegar e se deparar com o mais velho de Jessé, olhou e, pela aparência, ele disse no seu coração: certamente está diante do Senhor o seu escolhido. Mas o Senhor disse a ele, a Samuel: Samuel, não olhe para a sua aparência, não se deixe influenciar pela sua aparência, pelo seu porte. Você vê apenas o exterior, você vê apenas as folhas, mas eu conheço o coração. O Senhor, Ele vê além do que o homem vê. Nós olhamos e vemos apenas as folhas, mas o Senhor conhece o mais profundo de cada um de nós. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos, e Ele sabe que nós precisamos muito mais do que folhas, precisamos de frutos, frutos que glorifiquem, que exaltem ao nome do Senhor, porque foi para isso que Ele nos escolheu, foi para isso que Ele nos tirou do lamaçal do pecado, foi para isso que Ele nos colocou sobre a rocha, firmou os nossos passos, nos limpou, nos purificou, para que possamos assim ter uma vida guiada pelo seu Santo Espírito, e que essa vida possa influenciar outras vidas, para que dessa maneira nós possamos ganhar outras pessoas para o reino de Deus. E isso não se ganha com folhas, isso não se ganha com aparências, isso se ganha com intimidade com Deus, com uma vida de obediência, de leitura da palavra, com uma vida de santificação. E aí você pode perguntar: em quanto tempo dura, pastor, essa santificação? É rápido, é a vida toda, é cada dia um pouquinho mais, é hoje um pouquinho mais do que ontem, e amanhã um pouco mais do que hoje, e assim estaremos agradando ao Senhor. Eu sei que o culto é de libertação, mas como poderemos alcançar vidas para serem libertas? Como poderemos, se apenas temos folhas, se não temos frutos que glorifiquem ao Pai? A ordenança do Senhor Jesus é: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Nós precisamos ir e pregar, indo e pregando, indo e dando frutos. Não é apenas vivendo de aparência, porque a aparência serve tão somente para mostrarmos uns aos outros, quando na verdade, como eu já disse aqui, o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor nos conhece, Ele sabe até aonde nós podemos ir, Ele sabe que nós somos capazes, e aquilo que nós não podemos, Ele vai trabalhando na nossa vida, vai nos capacitando e vai assim nos usando como instrumento para o louvor da glória do nome dEle. Então, queridos, que nessa noite você e eu possamos entender que muito mais do que parecer que é, nós precisamos ser verdadeiros cristãos,
verdadeiros adoradores, verdadeiros servos do Senhor, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Aquele que não vive apenas de aparência, aquele que não vive preocupado apenas em mostrar para o seu próximo que ele é, mas aquele que vive preocupado em hoje ser melhor do que fui ontem, para as pessoas verem, não, para agradar ao meu Senhor. Eu não procuro ser melhor do que fui ontem para mostrar para ninguém. Eu procuro ser melhor hoje do que eu fui ontem e procuro amanhã ser melhor do que o que eu estou sendo hoje, não para agradar alguém, não para mostrar às pessoas, mas porque eu entendo que o meu Deus, Ele merece o melhor da minha vida. Ele merece o melhor da minha vida. Eu já disse aqui anteriormente, qualquer anjo que estivesse na fila já seria suficiente para pagar pelos meus pecados, mas o Senhor pegou o que Ele tinha de melhor, o seu Filho, e deu para resgate da minha alma. Então eu não posso oferecer ao meu Deus nada menos do que o meu tudo. Não posso oferecer a Deus um culto de qualquer forma. Não posso oferecer a Deus um sacrifício de qualquer maneira. Eu quero oferecer a Ele o melhor que eu puder. Não para que as pessoas vejam, não para que as pessoas olhem para a minha figueira e vejam folhas. Não. Mais do que folhas, eu prefiro que vejam frutos, e frutos que glorifiquem ao Pai. Porque esse é o nosso objetivo. Darmos frutos e que esses frutos glorifiquem o nosso Deus. Amém? Eu encerro as minhas palavras por aqui, porque aquilo que Deus tinha através da minha vida era esse o recado. E que o Senhor nos abençoe e nos dê um restante de noite na presença dEle, em nome de Jesus.